Já se passaram 7 anos desde o lançamento de Star Wars, A Ascensão Skywalker nos cinemas, amado por todos e universalmente considerado uma conclusão perfeita para a trilogia de sequências em todos os sentidos. Bem, uma descrição mais precisa provavelmente seria dizer que A Ascensão Skywalker é amplamente considerado o filme mais fraco da franquia de ficção científica desde a trilogia prequel. Mas porém, ao contrário do que os revisionistas históricos afirmam, A Ascensão Skywalker foi muito mal recebida quando lançada, apesar do sucesso de bilheteria. A história cinematográfica atual de Star Wars tem sido, no mínimo, irregular. Após a compra da franquia pela Disney, as coisas começaram bem com o Despertar da Força e Rogue One, depois entraram em território mais controverso com os últimos Jedi Solo. Claro, isso antes de chegarem às águas definitivamente impopulares de Ascensão Skywalker. Também não ajuda o fato de a Lucasfilm ter desenvolvido o péssimo hábito de anunciar projetos demais e depois deixá-los apodrecer no limbo do desenvolvimento por eras, como aconteceu com várias trilogias que nem citarei aqui no começo desse vídeo. Ainda assim, isso não impediu de explorar o potencial de filmes de Star Wars, e encontrou um candidato no personagem favorito dos fãs, também conhecido como Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal. Após estrelar 3 temporadas de sua própria série, a Disney, Dave Filoni e Jon Favreau decidiram que Mando e seu amiguinho verde, Grogu, mereciam uma adaptação para o cinema. Considerando a popularidade de ambos os personagens, não se trata de uma ideia absurda. Infelizmente, a ação divertida e os momentos adoráveis de Mandaloriano e Grogu não conseguem salvar um dos filmes mais vazios e superficiais já vistos no universo de Star Wars. Isso é apenas um lindo começo, então sente-se no seu sofá e pegue sua pipoca com seu refrigerante. E vamos agora adentrar na história de Mandaloriano e Grogu. A série O Mandaloriano e Grogu começa após a 3ª temporada da série do Disney+, que na cronologia dos filmes, se situa após a queda do Império e entre os eventos de O Retorno de Jedi e O Despertar da Força. Após sua longa rivalidade com Moff Gideon, Mando agora caça criminosos de guerra imperiais para a Nova República, com seu filho adotivo Grogu ao seu lado. Logo, uma missão da Coronel Ward da Nova República faz com que Mando e Grogu formem uma parceria instável com o Cartel Hutcru, que recruta o famoso caçador de recompensas para encontrar o herdeiro perdido de Jabba. Antes de entrarmos em muitos detalhes, o Mandaloriano e Grogu conseguem ter um início realmente ótimo com algumas sequências de ação muito criativas. De uma luta em um corredor sob a perspectiva de um droide-rato a um impressionante plano-sequência em que Mando massacra soldados da neve, essa abertura é o mais próximo que Star Wars já chegou de um filme de John Wick. A trilha sonora impecável de Ludwig Göransson também recebe destaque aqui. Mas, dito isso, a abertura não tem muita trama significativa ou diálogos envolventes, e esse é um problema que só piora conforme o filme avança. O filme O Mandaloriano e Grogu possui um dos roteiros mais básicos de toda a saga Star Wars. Sem subtexto, sem temas, sem desenvolvimento de personagens, tudo do início ao fim se resume a um personagem dizendo a Mando e Grogu para irem ao local X buscarem o artefato Y, e o ciclo se repete. Quase nada se conecta à série original do Disney+, exceto por algumas referências visuais. Grande parte dos diálogos também levanta suspeitas, não da mesma forma que eu não gosto de Areia ou de alguma forma, Palpatine retornou, porque todos os diálogos aqui são funcionais, mas não críveis. São puramente expositivos, com cada personagem explicando cada detalhe minucioso para o público. Há poucos momentos em que os personagens simplesmente param para se conhecerem como indivíduos, o que faz com que Djarin não tenha nenhuma química com ninguém em cena, nem mesmo com seu filho pequeno e verde. Mando parece mais unidimensional do que nunca no novo filme de Star Wars, mas Grogu, felizmente, se sai um pouco melhor. Muitos dos melhores momentos do filme mostram Grogu sendo incrivelmente adorável, e será difícil não sorrir sempre que ir interagir com os Anzelans. Mas nem ele está imune a algumas das falhas do filme. A história pouco envolvente e os diálogos insossos fazem com que as 2 horas e 12 minutos de duração se arrastem em ritmo lento, e uma sequência envolvendo Grogu se estende por mais tempo do que deveria. Os personagens secundários também são uma mistura. Hota, interpretado por Jeremy Allen, tem um tempo de tela surpreendentemente considerável no filme, e é bom ver um lado diferente dos Hutcru. Hota tem até mais tempo de tela do que o Coronel Ward ou o favorito dos fãs de Star Wars Rebels, o Zeb, que não tem muito o que fazer.
O fato de Sigourney não ter muito o que fazer em sua estreia em Star Wars parece um verdadeiro crime para a ficção científica. Um marcante personagem que tem um pouco mais de destaque é Embo, a estrela de Star Wars, que felizmente traz um desafio físico muito necessário para Mando. Além de Embo, um dos maiores defeitos de O Mandaloriano e dos personagens de Grogu são seus vilões. Os gêmeos Hutru e os oficiais imperiais que Djarin está caçando são sem dúvida os antagonistas mais esquecíveis e desinteressantes de uma franquia lendária por alguns dos maiores vilões da história do cinema. A série O Mandaloriano e Grogu parece um retorno à boa forma da franquia Star Wars, mas apenas em comparação com o filme Star Wars de 2008. Aquele filme parecia uma série de episódios condensados em vez de um longa-metragem propriamente dito, e este não é diferente. O ritmo, a estrutura e os diálogos são excessivamente convencionais, o que faz com que falte o charme e a magia que tornam esta franquia tão especial. Um filme esquecível de Star Wars é uma coisa, mas um projeto que prejudica um personagem que já foi grandioso é outra bem diferente. Desde o livro de Boba Fett, o progresso e evolução que tornaram Din Djarin tão interessante foram repetidamente revertidos. Ser separado de Grogu para treinar com Luke Skywalker, isso durou apenas alguns meses. Perder a nave Razor Crest? Sim, ele consegue a mesma nave neste filme. Empunhar o sabre negro? Ele o entrega para Bo-Katan quase instantaneamente. O Mandaloriano e Grogu são apenas mais um caso da Disney e da Lucasfilm sentindo que não sabem o que fazer com o personagem. Será que O Mandaloriano e Grogu é o pior filme de Star Wars já feito? Longe disso, pois há muita diversão aqui. É o melhor da franquia? Também não, já que pode muito bem ser o filme mais esquecível e irrelevante que a franquia já produziu. Principalmente, as primeiras temporadas de O Mandaloriano provaram que Star Wars pode ser muito mais do que alguns tiroteios e batalhas de naves. Nas condições certas, pode ser uma experiência cinematográfica verdadeiramente inesquecível, mesmo quando o filme não é lá essas coisas. O Mandaloriano e Grogu não é ótimo nem horrível, e é isso que o torna um dos filmes mais frustrantes da galáxia muito, muito distante. Eu encerro a minha crítica com uma nota 6/4 para O Mandaloriano e Grogu. E se você assistiu até aqui, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva em meu canal para me ajudar, e até o próximo vídeo.